Valdo, vou ser sincero com você. Em algum aspecto, analisar o envolvimento dele, a participação dele nesse processo, eu não acho errado. Ele pode ser anistiado em relação à questão de prisão, em relação a alguma punição que não seja inelegibilidade, até em relação a outras questões que não envolvem elegibilidade, ou por que não também discutir a questão de elegibilidade. Eu acho que uma coisa é minha opinião pessoal, outra coisa é você debater o todo e o Congresso ter o discernimento de adotar aquilo que ele entenda o melhor para que possamos conquistar a pacificação. Tem minha opinião pessoal, eu acredito que uma anistia ampla, geral e restrita não convém, não é positiva para o Brasil nesse momento, mas também no momento em que a gente defende uma proposta de anistia, eu já colocar uma posição pessoal, se eu fosse protagonista nesse processo, se eu fosse parlamentar, dizendo, olha, eu defendo desde que não aconteça isso, aí você estaria começando errado. Agora, ao longo do processo, daí as partes vão colocando, negociando, não é? Cada um o seu ponto de vista, para que possa chegar a um consenso mínimo e a gente possa avançar pelo menos um pouco na pacificação do país. E vamos às notícias. Na fala do Kassab, traduzindo o que ele disse na Globo News, abre aspas, ele diz o seguinte: não ligamos para os inocentes presos do 8 de janeiro. Aceitamos a anistia desde que Bolsonaro seja preso para melhorar nossas chances de chegar à presidência da República com um candidato próprio. É isso que ele quis dizer. O que está se articulando, que saiu até essa matéria esses dias, que eles estão recuando, o STF vai recuar. Só acredito vendo. Então, na fala do Kassab, que é do Centrão, que para mim não existe centro, esquerda ou direita, é o que existe no Brasil e no mundo. Esse negócio de centro é uma enganação, na minha opinião. Então, o Kassab está fazendo um arranjo político. A gente sabe que o Kassab é um cacique importante de um partido político, PSD, que vem dominando o Brasil há muitos anos, juntamente com o PT, juntamente com o Lula, né? Tanto é que ele está defendendo a reeleição do Lula muitas vezes. Era um ótimo candidato. Mas depois ele nega, porque muitos já acham que o Lula já não está mais entre nós. É um outro assunto, né? E, não existindo Lula, tem que colocar um outro candidato, né? Um outro candidato aos moldes do centrão, ou seja, da esquerda que está no poder. É tirar o Lula, o Alckmin, e colocar outra pessoa que vai fazer o mesmo programa, o mesmo governo que eles estão fazendo. Uma capa de direita. É isso, mais ou menos. Então a gente nota que o Kassab ele articula muito no Congresso Nacional e ele está dizendo que a vontade do povo não é anistia. A vontade do povo, em seus 80%, 90%, se for fazer uma pesquisa séria, é a anistia a esses inocentes presos do 8 de janeiro. Muitas pessoas, na sua grande maioria, quer dizer, a maior parte, estão presas sem ter nunca cometido crime algum. Entendeu? Nunca depredaram os patrimônios públicos, não foram ali com ideia de golpe de Estado. Eles foram ali fazer uma manifestação pacífica e caíram numa emboscada. Então, o arranjo político que eles estão fazendo, e existe a pressão dos Estados Unidos em cima com essas sanções, já começou com Alexandre de Moraes, envolve a anistia, Bolsonaro, e o Bolsonaro seguiria inelegível. Eles estavam querendo, no primeiro momento, até agora, era prender o Bolsonaro atrás das grades mesmo, não é no domicílio. Mas esse plano foi interrompido pelas sanções de Donald Trump, que pode ainda piorar. Então, torná-lo inelegível e soltar o Bolsonaro também pode ser uma alternativa. Eles estão discutindo, porém fora da prisão, abrindo espaço para um candidato de direita permitida, palatável ao sistema. Eles não querem Bolsonaro nem pintado de ouro. Essa é a intenção. E é isso que a gente vê nas falas do Kassab, nas falas da Rede Globo, ali, da imprensa brasileira, entre outros políticos, né? Pró-mercado, um sistema, palatável sistema pró-mercado. E embalando na narrativa de pacificação nacional. A pacificação quando retiraram o governo do Lula, tiraram o PT,
Tirar essas pautas, essas narrativas da esquerda, essas amizades, essas interferências de Cuba, Venezuela, Nicarágua, China. É isso que vai pacificar o Brasil, arruinando em fraudes multimilionárias, como a do INSS, que ninguém ainda foi responsabilizado, né? Muitas outras coisas aonde o poder judiciário, que está desgastado hoje, eles não estão nem aí. Estão deixando para lá. Esse caso dos projetos dos mais médicos, estourou esses dias, revela o pouco caso que o STF vem fazendo na nossa justiça brasileira. Ele não dá 24 horas para o governo Lula, o PT, né, se manifestar sobre os mais médicos. Eles fingem que não estão acontecendo nada com as sanções dos Estados Unidos, né? Os mais médicos, que foi um golpe no Brasil. É o Brasil, o PT, esse governo que está, né, na presidência, que vinha financiando, e acredito que ainda vem financiando, Cuba, Venezuela, Nicarágua, contratos com Rússia, com China, que isso que está gerando essas sanções. Então a pacificação nacional, nas falas do Kassab, é o afastamento desse centro, né, que é a esquerda, e colocar realmente um candidato que o povo escolheu, que é o Bolsonaro. Não existe um outro Bolsonaro. E ele está inelegível e preso domiciliarmente, injustamente. Bolsonaro nunca roubou o Brasil. Mas esses que estão no poder e o poder judiciário estão fazendo vista grossa a esses escândalos do INSS, agora dos mais médicos e de muitas outras coisas que eles desfizeram, da Lava Jato, do Mensalão, do Petrolão. É isso que vai pacificar o Brasil. É isso que o Congresso quer, quer dizer, que o povo quer. O Congresso está ali, né? Que a gente sabe que está dominado por uma classe esquerdista, né? Eles puxam a brasa para os seus próprios interesses e coagido pelo Poder Judiciário. Se não fizer o que a gente quer, a gente abre um processo, um inquérito contra você, meu amigo. É isso que tem acontecido. É o cenário que agrada o centrão, uma direita permitida, que vai continuar a mesma coisa. É só retirar o Lula, ou talvez o Geraldo Alckmin, e colocar uma outra pessoa lá que vai continuar na mesma, entendeu? Com uma capa de pacificação nacional, que na verdade os eleitores serão traídos novamente. Que não quer Lula e não Bolsonaro. O centrão, esse sistema que é a esquerda, eles não querem nem Lula, porque Lula já morreu, muitos já falaram isso. Como é que eles vão querer Lula novamente se não existe Lula? São fantoches que estão aí. A maioria das pessoas estão falando isso. E não quer Bolsonaro, mas que seja um nome controlável. Eles continuem no poder fazendo essas sacanagens e corra tudo bem, o povo vai engolindo essas safadezas. Traduzindo o momento, o mercado precifica alívio político no curto prazo, mas o roteiro depende de votações, negociações e possíveis traições eleitorais. Entendeu? O Kassab é da esquerda. A gente tem o Rio de Janeiro aqui com Eduardo Paes, que é do Kassab. Outros prefeitos, governadores que são do Kassab, do PSD, e que apoiam o governo Lula e que fazem vista grossa para essas fraudes que estão acontecendo. Os mais médicos foi um golpe. Nós, pagadores de impostos, estamos dando o nosso dinheiro para bancar a ditadura cubana e um trabalho escravo, os médicos cubanos, tudo crime. E o STF não dá um prazo para eles se explicarem. Não, o bandido aqui, o problema da pacificação nacional é o Bolsonaro. E tem ele e o seu filho, Eduardo Bolsonaro, que estão acabando com o Brasil. Não, negativa. Esse pessoal que está no poder, Alexandre Padilha disse que vai continuar fazendo acordos com Cuba, com o programa Mais Médico. Isso é uma afronta, um golpe em todo o Brasil, da soberania brasileira, ferindo de morte a democracia que já não existe mais. Então é isso que nós estamos vivendo. O Centrão está tentando ou prendê-lo, pode ser que ele venha preso, encarcerado, o Bolsonaro, ou eles vão soltar ele da prisão domiciliar, mas continuar ele inelegível, para que ele não concorra à presidência, porque eles não querem Bolsonaro. Bolsonaro é um problema para o sistema. Alexandre da Médica News,
Nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.